Eu queria muito uma frase de efeito para começar esse vídeo, mas eu não tenho. Fala galera, mais uma semana, muito atrasado para falar a verdade, mas bem, aqui estamos com mais uma pintura. Essa pintura eu não tenho nenhuma justificativa para ela, para falar a verdade. A única coisa que eu pude pensar é que eu gosto de caveiras, que elas são uma representação gráfica interessante. Inclusive eu comecei a gravar esse vídeo sem roteiro nenhum porque eu não tenho ideia do que eu vou falar. Talvez isso ajude um pouquinho. Eu sou muito fraco pra bebida. Uma das coisas que me agrada muito em representar crânios e caveiras é porque eles têm linhas muito interessantes. As linhas do rosto, tanto de humanos quanto de animais, são muito interessantes. Então isso acaba sendo uma estética recorrente pra mim, uma coisa que eu acabo desenhando bastante, que eu acabo observando bastante. E eu tenho alguns exemplos que eu gosto muito. O puro osso. Olha só que simpático. Eu tenho esse bonequinho do puro osso faz muito tempo. Inclusive, se eu não me engano, ele tá em algum vídeo da parafernália, porque ele tava sempre na minha mesa de trabalho. Então, acho que os meninos pegaram um dia que estavam fazendo um vídeo e botaram ali. Ele tá sempre comigo e, inclusive, ele foi a primeira e a única tatuagem que eu fiz em mim mesmo. Vai ficar estranho, então segura aí. Bem, a história dessa tatuagem, ela é bem estranha. Também ela tá relacionada a esse bonequinho do puro osso. Eu tava tatuando há muitos anos atrás um amigo meu e de repente eu pensei, por que eu não faço uma tatuagem em mim mesmo? Então eu acabei desenhando na minha perna e fiz dentro de casa mesmo. Foi uma situação muito exótica. Definitivamente não sou um tatuador profissional e se vocês fizerem tatuagens, façam com tatuadores profissionais, com gente de confiança que usa todos os equipamentos de segurança e tudo mais. Eu já não tatuo faz muitos anos e, na verdade, eu nunca tatuei profissionalmente. Eu tava começando e alguns amigos fizeram tatuagens comigo, mas procurem um profissional. Inclusive, falando de profissional, a minha irmã, Dona Luísa Boechat, que vai ter um link. Ela é uma maravilhosa tatuadora, ela faz trabalhos incríveis, ela faz desenhos impressionantes, mas o único defeito é que ela joga LOL. E ela também fez uma tatuagem de caveira em mim. Eu não sei se eu... eu tô me expondo muito nesse vídeo. Eu gosto muito dessa tatuagem na minha perna, ela fez durante uma das Tattoo Weeks que ela participou. 1, porque adoro cozinhar, 2, porque eu gosto de caveiras, e 3, porque ela também é uma homenagem ao Anthony Bourdain, que é um chefe que eu admirava muito. E bem, eu acho que eu realmente não tenho mais o que encher linguiça aqui. E bem, esse aqui é o quadro. Eu não tive muito motivo pra fazer ele, eu simplesmente senti vontade de fazer e acabou que muita coisa foi saindo durante o processo. Inicialmente eu só pensei em fazer esse rosto no meio do quadro e finalizar assim, mas depois eu comecei a juntar mais alguns elementos, conversei com algumas pessoas também, acho que saiu um resultado legal, espero que vocês gostem e fiquem aí com o processo de pintura desse quadro. Comecei com uma tela preta e borrifei um pouco de água para dispersar melhor a tinta. Partindo do centro, eu usei uma cor chamada verde corona e fui dando umas pinceladas cruzadas de uma maneira bem solta só para espalhar a tinta pelo quadro. Depois de seco, eu fiz uma cobertura com tinta preta, bem diluída assim por toda a extensão da tela. Depois eu voltei com verde só para criar alguns detalhes a mais. Com giz eu comecei a traçar a caveira à mão livre. Gostei bastante do desenho inicial, então eu mantive ele praticamente intacto. Comecei aplicando uma cobertura com marrom bem claro, quase um creme. Fiz uma segunda demão e logo passei para um branco baunilha e um marrom um pouco mais escuro, só para marcar os volumes. Já com eles estabelecidos, eu comecei a blocar as partes diferentes do crânio. E fui fazendo a suavização das transições entre claro e escuro. Eu usei um marrom expresso para destacar as sombras mais escuras. Gosto bastante dessa textura envelhecida e amarelada nos ossos, então eu não me preocupei em fazer um degradê tão suave. Eu deixei alguns pontos com as marcas de pincel só para acrescentar mais detalhe e textura nos ossos.
Agora uma limpeza nas bordas com um pouco de tinta preta. E segui para os 2 tambores de metal, gravados no crânio da criatura. Comecei com uma cobertura de cinza claro. E fui criando o volume com preto, branco e alguns valores intermediários. Aqui no detalhe eu coloquei um símbolo de radiação em amarelo para dar um destaque nos tambores. E logo eu passei para uma mistura de verde folha, um amarelo cádmio e só um pouco de branco, para fazer esse líquido verde escorrendo para dentro da criatura. Eu tentei deixar o verde o mais vivo possível para dar um efeito quase radioativo. Galera, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam no Instagram e no Twitter e deixem nos comentários aí as suas opiniões, se vocês tiverem ideia para um quadro, para desafios, sugestões de vídeo. E se alguém tiver interessado em comprar um quadro ou encomendar um quadro especial, a gente pode conversar, porque, bem, estamos todos em um momento de crise e eu preciso de dinheiro. Bem, obrigado por estarem comigo mais uma semana e, bem, beijo na alma.